Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Hoje com a presença ilustre do nosso amigo Ricardo Dalprá. Ele que era o único que faltava aí no nosso clube, no nosso bate-papo. Se apresente, Ricardo, para quem não te conhece. Eu sou o Ricardo, o participante que nunca aparece aqui no Money Club. É isso. O que mais que eu tenho que dizer, Sami? Não sei, cara, o que você faz da vida, o que as pessoas querem saber, cara, o que você faz da vida. As pessoas querem saber. As pessoas precisam saber. As pessoas precisam saber. Bom, eu sou formado em ADM pela Universidade Federal do Paraná, trabalho na área há muitos anos, já tive o privilégio, a oportunidade, a honra de trabalhar na Europa e nos Estados Unidos, na minha área, e hoje eu trabalho aqui em Floripa, cuido da área de marketing de uma empresa de software, e também sou um cara apaixonado por criptos e esse mundo digital. É isso. Maravilha aí, ó, mais um entusiasta das criptomoedas. E hoje a gente vai falar de stablecoins, falar de Tether e também de CBDB, que é uma coisa que eu não sei nem o que significa. Mas antes a gente tem as notícias, né? O Patrick vai dar as notícias. O Ricardo tem a notícia ali, ele mandou a notícia hoje para a gente do NIDAJ, que é um gerenciador de ativos digitais, que em parceria com o NCR Bank vai oferecer suporte para cripto para uma base de usuário de 25 milhões de usuários, basicamente, que vai poder atender mais de 650 mil estabelecimentos para processar compra e venda e pagamentos em criptomoedas. Show. Posso comentar? Pode. É permitido comentários nesse momento? Eu permito comentário nesse momento. Não, eu só queria dizer que a National Cash Register é uma empresa nos Estados Unidos, cara, poderosíssima. A gente tá falando de, sei lá, cara, 100 mil funcionários. Os caras são, se eu não me engano, eles têm 45% de todos os pontos de vendas do planeta. Eles têm software em 45% de todos os pontos de venda do planeta. É alguma coisa assim, cara, olha o poder disso. E os caras falam o seguinte, agora é o seguinte, nós vamos operar bitcoins. Nós vamos operar. Então, vai tomar no cu, desculpa o termo, mas assim, caralho. Isso ele não vai permitir você falar. É por isso que ele nunca vem. Quando ele vem, ele estraga o episódio. Melhor não vir. 3 minutos do episódio já soltou um. A outra notícia da semana foi empolgação aí, inclusive o mais empolgado de todos para a notícia foi o BDN, se ele quiser também comentar, que foi o Tom Brady e a Gisele Bündchen, que fecharam parceria, entraram como investidores da FTX, que tem sido uma das exchanges que mais cresce no momento. Estamos investindo também no patrocínio do estádio de Miami, em times de beisebol. Eles são patrocinadores agora do estádio do Miami Heat, da NBA. BDN que tá falando da internet de escada, né? Hoje a internet tá complicada, mas eu não sei por quantos anos, mas a FTX agora é patrocinadora do estádio do Miami Heat. Isso aí. E você quer comentar do Tom Brady aí, que eu sei que você é fã? Eu tinha entendido que além de investidor, ele tinha se tornado uma espécie de embaixador. Mas eu não tenho certeza se eu sou ou não. Embaixador do quê? Da FTX? Isso. Provavelmente vão usar a imagem dos dois, né, para promover aí a cripto no mundo popular, porque eles têm muita penetração aí na mídia, né? E outra notícia... Posso só... Tá bom. Um adendo aí. Por favor, mantenha o decoro. O Tom... ok, Vossa Excelência. O Tom Brady existe uma discussão sobre se o Tom Brady é ou não o The GOAT, né? Que seria o grande bode aí, The Greatest of All Time, sei lá.
Of all time, É o maior de todos os tempos. greatest of all time, Então, essa é uma discussão que existe, se ele é ou se ele não é. E então, o fato dele estar vindo para... E muita gente defende que é, e o fato dele estar vindo para o mundo das criptos, isso é um ativo. Acho que é alguém que vem para somar no time, fazendo uma metáfora aí, né? Porque no time que ele entra, ele dá uma somadinha, né, BD? Qual que é a piada do Bitcoin? Somar no time? Olha lá, Tom Brady vai... Qual que é a piada com Bitcoin e GOT? Qual que é a Eu não piada? entendi. Deu uma travada. Bitcoin e GOT, qual que é o... Perdemos o BDN. O BDN, ele gosta de... O BDN é um cara nerd, ele gosta de usar conexão de escada e tal. É que tinha uma piada do Bitcoin ser o GOT, não tem uma coisa assim? Eu lembro que uma vez eu mandei lá, mas vamos falando aí. Outra coisa que eu fiquei empolgado é porque a Ecome tem a licença da NFL e aí pode ser que vai sair o NFT do Tom Brady. Então as coisas, né, vão se encaixando. Isso é interessante, isso é interessante. A Ecome é aquela que tem o Vault lá, né? Que você entra e tal, para mostrar os NFT. É. Como é que é? Tem o Vevo? Ecome, tem alguma coisa a ver com Vivi. É o Vivi. Vivi. Vivi, que é um aplicativo, cara, que é NFTs assim já acontecendo. Não sei se dá para mostrar. Hoje é stablecoin. Calma, cara, calma. Você quer... Pô, BD, deixa eu só mostrar a cara do Vivi aqui pra galerinha. Ó, aqui tem os NFTs. Uhum. Cliquei aqui, ó. Uma NFT ao vivo para vocês. Olha lá, que coisa mais linda. Peraí que tá carregando. A internet do BDN não carrega isso aí. Essa é uma NFT. Você pode brincar com ela. Assim, para baixo, para cima, para cá, vem para cá. Tá. Entendi. Vamos falar de stablecoin. Desculpa, galera. Vamos lá, então. Tether. Vamos começar pela Tether. O que é Tether? Patrick. O Tether foi a primeira stablecoin que aterrissou no mercado de criptomoedas, porque se viu a necessidade de, quando se arbitra preço, quando se vende, quando se comercializa, o que acontece? Todo mundo estava preso quando o pessoal que está comprando e vendendo cripto, o pessoal quer sair de cripto numa possibilidade de baixa, ele quer fazer a reserva sempre na moeda, né? Só que o que acontece? As exchanges que ofereciam serviço, geralmente ofereciam esse par na moeda local para só algumas moedas, por várias questões. E você ficava preso com isso, porque, por exemplo, você, com o seu modelo Fiat, por exemplo, nós aqui negociávamos, por exemplo, Bitcoin real, né? Você entra na plataforma, você tem Bitcoin real e tal. E, de repente, você está com o seu real numa exchange e você gostaria de passar para outra exchange para arbitrar preço, porque na outra exchange, por exemplo, está mais barato a moeda, ou tem mais volume, ou você quer transferir isso. E sempre que você estava em moeda corrente, você estava basicamente preso. Então, você não tinha os benefícios da moeda cripto, né? Que é transferir cross-border, mandar de um lugar para outro, fazer um pagamento com alguém, comprar e vender em vários lugares, usando várias plataformas. E essa demanda foi percebida, que havia uma demanda reprimida para essa solução. Ou é só para mim? Só para você, BD. Cara, tá precisando assim hoje. E a Tether, que foi fundada ali por pessoal de cripto, com uma grande participação da Bitfinex, que na época era uma das maiores exchanges em termos de volume do mundo, ainda é uma grande exchange, lançaram o Tether. O que é o Tether? É uma versão digitalizada do dólar, USDT, né? Então, um Tether vale $1. Então, seria o equivalente a $1 digital. Para eles emitirem isso, lembra da metáfora que a gente usou da festinha junina? Sim. Então, basicamente, o mundo cripto é festinha junina,
Você, para entrar, você chega com seus dólares, troca por dólares digitais e entra na festa e faz o que você quiser. Você pode mandar seus dólares digitais para uma exchange na China, no Japão, nos Estados Unidos, em qualquer lugar. E você, assim, tem todos os benefícios de poder fazer reserva numa moeda fiat, stablecoin, e poder passear nesse mundo cripto com essas facilidades. Isso deu tão certo que ela está entre uma das top 5 em termos de volume, e surgiram muitos outros modelos de stablecoin desse jeito, né? A Binance lançou a dela, a BUSD, a Coinbase com a Circle lançou a USDC, enfim, tem uma infinidade de plataformas. A Huobi lançou a HUSD, a Gemini lançou o GUSD, todo mundo lançou a versão deles, porque há muita demanda. E toda vez que você usa isso, esse serviço, as FIIs, está remunerando o emitente dela, né? Então, também passou a ser um grande negócio também para quem emite. E também, ela facilita muito a vida, por exemplo, um grande comprador. Imagine que o Mark Zuckerberg amanhã acorde e queira comprar 100 milhões de dólares em Bitcoin. Ele não vai abrir uma conta na Binance, mandar um depósito do banco dele para a Binance, começar a entrar no order book, botar uma ordem de 100 milhões, porque sabe que vai criar uma parede de compra enorme, o preço vai disparar e ele vai acabar pagando mais caro até o final do dia. Então, o que ele faz? Ele liga para a Tether e fala, quero 100 milhões de dólar digital, deposita na conta Tether, Tether dá 100 milhões de dólar digital para ele distribui em quantas exchanges quiser, vai comprando como quiser e pode comprar em vários balcões. Também tem essa facilidade. Aí, digamos que você realizou lucro, agora você quer pôr o dinheiro de volta no banco. Você liga para a Tether e fala assim, quero resgatar 100 milhões de dólares na minha conta. Aí você manda seus USDTs para a Tether, para o treasury deles, eles queimam esses tokens, porque está saindo de circulação, e põe o dinheiro na sua conta. Quando você põe o dinheiro na conta deles, eles mintam esse token, estão gerando novos tokens, e mandam para a carteira de quem fez essa transação. Entendi. E tem como, por exemplo, verificar se eles têm todos esses dólares que eles precisariam ter em Tether? Então, basicamente, tipo assim, você pode acompanhar o Treasury, sempre está falando quando está mintando e não está queimando. Tem as polêmicas de que eles não têm a quantidade de dinheiro depositado que foi mintado, certo? Essa sempre isso vem desde 2016, sempre levantando essa questão. Eles têm as documentações que eles têm a parceria com o banco, inclusive se a gente vê, a Bitfinex é sócia do banco, então quem entende reserva fracionária sabe que sempre vai ter o dinheiro lá, é meio impossível de não ter, certo? Mas, digamos, então, basicamente, as pessoas que compram direto no Treasury deles, direto em volumes grandes, eles depositaram esse dinheiro e eles mintaram esse dinheiro, então foi feito um por um. E o que eles põem em circulação, depositam na conta deles lá que eles têm no banco e mintam também para pôr em circulação. Já foram feitas várias auditorias, eles pagaram uma multa de um acordo aí porque eles cometeram algumas irregularidades em 2017 e foi pago a multa. E alguém pode levantar a bandeira vermelha e dizer, nossa, então isso é muito perigoso e tal. Então, eu quero que você pegue e faça uma pesquisa de quanto o JP Morgan paga por ano de multa por fraudes, contravenções ou quebras de conduta bancária, e daí você vai ver que qualquer coisa que a Tether faça é um passeio no parque perto do que os bancos fazem também. É claro que existe uma crítica do mundo cripto em relação a stablecoin desta natureza, igual a Tether, o USDC e todas que são lastreadas em fiat. Por quê? Porque alimenta a reserva fracionária, que é um modelo contra os princípios do que o Satoshi Nakamoto trouxe com o modelo do Bitcoin, inspirado no ouro e todos os seus benefícios, e acaba fortalecendo o modelo fiat dentro da criptomoeda. Então, o que aconteceu? Surgiram outros modelos de stablecoins que não são esse modelo de eu deposito $1 lá, eu ponho $1 lá no cofre, o X dólares, e lanço minhas stablecoins. Hoje, inclusive, tem até versões do real digital para isso, né? Todo mundo tem se inspirado porque funciona muito bem.
Mas surgiu um outro modelo novo financeiro dentro da economia de cripto para stablecoins, que é o modelo algoritmo. É um algoritmo onde é depositado uma cesta de ativos e esse algoritmo emite stablecoins lastreada nesses ativos. Então, seria a primeira vez na história que a gente estaria emitindo stablecoin lastreado em ativos reais, né? Esses são alguns modelos que quem usa a DAI é uma stablecoin nesse modelo, a RSV é uma stablecoin nesse modelo, e tem vários outros também, que esse é o modelo algoritmo, né? Então, você teria o melhor dos dois mundos, você teria uma stablecoin que é lastreada em ativos reais, não é só igual o nosso dinheiro, que é só um dígito na conta bancária ou um papel pintado com uma tinta bem cara. Ok. Você comentou que tem várias stablecoins. Sim. E como é que, assim, qual que é a vantagem de ter várias? Tem alguma vantagem, tipo, para quem cria elas, para quem minta elas? Quem minta tem a vantagem de que as taxas e as transações, quanto mais gente usar, mais eles ganham, né? Então, todo mundo quer um pedaço desse bolo. Para o usuário, a vantagem dele é o quão confortável e confiante ele fica naquela instituição. Por exemplo, se ele não confia na Tether, porque ele acha que tem muita exposição, porque tem muita polêmica no passado, ele vai acabar usando... mas ele confia na Binance, ele vai usar BUSD, que é da Binance. Ele confia na Binance, então ele confia que a stablecoin da Binance é tão boa quanto a Binance. Puxa, ele não confia na Binance, mas ele confia nas regulamentações financeiras dos Estados Unidos. Então ele vai usar o SDC, porque o SDC é da Coinbase com a Circle, passaram por todos os regimentos e todas as demandas de instituições financeiras rigorosas dos Estados Unidos. Ou ele vai usar o GUSD da Gemini, que está em Nova York, e as licenças são mais exigentes ainda, mais caras e mais escrutinadas. Essa é a vantagem de ter várias, né? Mas, de qualquer forma, mesmo com toda essa variedade de stablecoin, o grande balcão, o grande mercado hoje ainda é o USDT, que é a Tether. A USDC vem crescendo muito, vem fazendo uma pressão, existe uma polêmica que muito das denúncias, das multas e do escrutínio em cima da Tether seria a força, né? Força de relacionamentos e capitais da USDC, da Circle com a Coinbase, para que eles pudessem se consagrar aí como a melhor opção de stablecoin dólar digital do mercado cripto. Inclusive, eu vi que a USDC cresceu muito, eu não sei se foi nesse mês de junho ou foi nessa semana passada. Ela está até encostando na USDT. Encostando o USDT é um encostado bem longe, né? Porque ela está encostando porque ela é segunda, né? Hoje. Uhum. Então, na verdade, ela atropelou a Binance, que estaria mais adiantado, mas ela cresceu muito realmente no boato que começou desde o final do ano com o começo desse ano de que o Tether ia ruir, ia quebrar, que não era para ninguém ficar, inclusive quem opera aí nos grupos aí digitais, Telegrams, aí todo mundo falava, não fique em Tether, não fique em Tether. E eu falei, cara, não tem problema nenhum, o Tether tá aí desde sempre, e ele que inventou isso aí, e, tipo, o que todo mundo tá fazendo, eles estão fazendo. Se fosse para segurar uma outra stablecoin, eu partiria para, digamos, reserva, né? Digamos que realizou seu lucro, você quer fazer uma reserva. Você tem medo dessas stablecoins que podem ser processadas. Porque qual que é o problema, qual que é a polêmica dentro da comunidade cripto de qualquer stablecoin dessa? Ela é centralizada, alguém emitiu, a Binance emitiu, a Bitfinex emitiu, a Tether Treasury emitiu, a Huobi emitiu, a Coinbase emitiu, a Circle emitiu, a Gemini emitiu. Se eles forem processados, né, podem fazer um congelamento de todos esses fundos. Então, se fosse para sair disso, fazer uma reserva, porque um amigo meu veio me perguntar, mas eu estou em um SDC, eu estou em BUSD. Cara, é tudo a mesma coisa, o princípio é o mesmo. Deposita o dinheirinho na conta e emite. Muda nada. Você quer alguma coisa diferente? É DAI,
RSV, são essas stablecoins que têm realmente lastro de uma cesta de ativos. Conforme essa cesta de ativos valoriza, emite-se mais. Se a cesta de ativos desvaloriza, ele recolhe, queima os tokens que estão no mercado, recolhe. Seria tipo um sonho de Keynes, né, que tipo, até a reserva fracionária devia ser colocada e tirada conforme a economia cresce ou encolhe, né? Então, se você fosse hoje realizar, para qual você iria? Você não respondeu. Você fez a pergunta, mas não respondeu. Eu falei, eu fosse para realizar e ficar tranquilo, eu provavelmente ficaria em DAI e RSV. Show. DAI que, enfim, tá mais fácil, você põe na carteira Ethereum e pronto. Você falou em emitir. Qual que é a diferença entre... Tem alguma diferença entre emitir e mintar o token? Não, é a mesma coisa. Tá. Mesma coisa. Então, assim, quando o banco emite, por exemplo, o governo emite. E qual é a diferença para... Por exemplo, o que eu estou querendo dizer assim, o dólar, o Tether, que seria, por exemplo, um dólar digital. A gente vai fazer um link já com o CBDB, que seria um tipo de dólar digital. Seria um token pareado no dólar. Qual que é ele mora numa blockchain? Sim. O token é isso aqui. Vamos lá. Eu pego esses R$50, vou lá, deposito num cofre, peço para o auditor me dar um comprovante de que esse dinheiro está no cofre e eu vou digitalizar ele. Aí eu vou na blockchain e digitalizo lá e emito 50 tokens dessa moeda aqui. Esses 50 tokens estão lastreados por esses R$50 depositados no banco tal, no cofre tal, no dia tal e tal. Se eu quiser mintar mais, daí eu vou lá, digamos, faço outro depósito lá dali uma semana, vou lá também, a auditoria me dá R$100 que a Tether, ou sei lá, qualquer instituição que o Patrick foi lá, depositou, ele tem aqui, agora esse depósito, ele vai mintar na blockchain, no bloco tal, tantos tokens, R$100 e pôr em circulação. Então, o que acontece? Eu botei esse daqui lá no cofre, esse dinheiro aqui auditado está garantindo 100 tokens no mercado. A hora que alguém quiser os R$100 de verdade, ele vem para mim, me dá os tokens, eu tenho que queimar esses tokens, que ele não tem mais em circulação, e dou o dinheiro para ele, certo? Isso que é a tokenização. Como eu disse, eu posso tokenizar qualquer coisa, né? Digamos que eu queira tokenizar um celular desse. Eu vou lá, pego meu estoque, o auditor diz, ó, tem um iPhone no dia tal, depositado no lugar tal, modelo tal, número de série tal, tá lá, emitiu o token. Aí esse token está circulando, estão negociando, comprando e vendendo, de repente o cara fala, não, agora quero o celular. Ele vem o token, queima-se o token, eu entrego o produto para ele, o valor para ele, o dinheiro, a commodity, a grama de ouro, o saco de soja, qualquer coisa, pode tokenizar qualquer coisa. Nesse caso, estamos falando de uma moeda fiat. Compreendi. E qual que é a diferença disso para o CBDB? O CDBD é Central Banking Currency, Central Bank Digital Currency. Então, tipo, o que é? Moeda digital do Banco Central. Basicamente, é o Banco Central criando a moeda dele criptografada. Basicamente, é ele copiando o modelo do Tether, né? Só que o que acontece? Ele não vai, digamos, emitir mais a fiat. Digamos que ele vai emitir já ela versão digital criptografada, entende? Basicamente, é levar... tem é um desejo antigo já de que os governos teriam a moeda digital, toda a base monetária digitalizada. Por quê? Porque toda a economia ficaria na mão do governo. Basicamente, seria impossível você sonegar imposto, porque ele sabe onde está o dinheiro, com quem está o dinheiro, como movimentou, ele pode congelar a conta de qualquer um, ele pode fazer o confisco, ele pode cobrar imposto automaticamente, sem problema nenhum. Mas nunca se tinha uma solução. Basicamente, existem dois problemas para os governos sempre fugirem
de uma base monetária completamente digitalizada, como o blockchain, onde que se torna pública. A transparência da reserva fracionária, onde você vai ver a base monetária crescer a olhos vistos, porque basta uma consulta na blockchain. E o segundo, a corrupção, porque sabe-se, e a gente aqui no Brasil acompanhou aí as consequências aí dos petrolão da vida aí, apartamentos com 40 milhões de reais, paredes com 50, 100 milhões, imagine quantas, é tudo dinheiro na mala, esse dinheiro não está na conta, não é banco, é muito dinheiro, e o narcotráfico também gosta de dinheiro na mala, por quê? Porque não tem como rastrear, né? Não tem pista, não deixa rastro, uma vez que ele é físico. Esse é um dos motivos para que muitos governos ao redor do mundo atrasem tanto uma digitalização criptografada, onde que se coloque numa blockchain pública e que todo mundo possa acompanhar a base monetária, porque daí, tipo, dinheiro de corrupção vai saber de onde saiu, de que carteira saiu, para onde foi, né? Então, tem várias vantagens os governos seguir para isso. Primeiro, porque a tecnologia é inevitável, né? Inclusive, eu tenho aqui uma notícia, inclusive a gente ia falar de CDB, eu guardei essa notícia aqui hoje, porque saiu exatamente hoje aqui. O Ilan Golda, ex-Banco Central, junto com o Roberto Campos, que é atual Banco Central, e o Luiz Pereira, da BIS, participaram do webinário e ele falou bem assim: acho que as criptomoedas não sobrevivem muito tempo, e digo isso porque a busca por ativos seguros e de proteção é monumental. Então, se você emitir uma moeda governamental, que é digital e que te dá segurança, não tenho dúvida que isso é ganhador, e as criptomoedas são perdedoras porque são privadas. Eu acho graça quando eu escuto uma coisa dessa, porque ou eles não entendem o usuário de criptomoeda, ou entendem e não querem dar... Tá certo, né? Eles estão investindo, eles estão criando esse novo modelo, tem que incentivar e dizer que é bom, que vai acabar com tudo, que é melhor que tudo, para matar a curiosidade de qualquer um. Mas se você estudar o princípio aí de quem investe em criptomoeda, primeiro que nem tudo que tem no mundo criptomoeda se trata de base financeira. A gente tem algumas criptomoedas que resolvem outros problemas, né? Como o problema de storage, como o problema de contratos inteligentes, como a gente falou do Ethereum, como problemas de registros de integridade e privacidade dos dados, de internet das coisas e uma infinidade de coisas. E segundo, que quem busca a proteção de reserva de valor no modelo financeiro criptografado, como o Bitcoin, por exemplo, ele busca exatamente isso, uma moeda que não tem intervenção do governo, não seja política, seja descentralizada. Então, tipo assim, quando ele fala uma moeda digital, estatal, emitida pelo governo, com certeza vai ganhar de uma moeda privada, de uma instituição que não representa segurança, tipo, são coisas totalmente incompatíveis, né? E acho que um ponto interessante que tem nessa conversa toda é o seguinte: você tem, historicamente, centenas de moedas que já existiram no mundo e moedas que sempre foram emitidas por um governo, por uma entidade, por um país, né? A moeda sempre foi emitida por alguém, até que se surgiu as moedas digitais. E uma coisa muito interessante é que o mundo da moeda digital trouxe a possibilidade de você ter um sistema monetário aonde você não tem alguém que detém o poder. E por que isso é interessante? Porque se você pegar na natureza, a natureza é um sistema que funciona onde você não tem um indivíduo que detém o poder. Né? A natureza toda, o cosmos, o universo, os planetas, as florestas, os animais, as plantas, os oceanos, é sempre a comunidade, é sempre o ecossistema. E pela primeira vez na história a gente teve no dinheiro, que é algo que toca a vida de todo mundo, a comunidade sendo mais poderosa que o indivíduo. E essa é uma mudança, cara, absurda no modelo que se viveu até hoje, porque até então o indivíduo era mais poderoso que a comunidade. O cara que era o ditador, o presidente, o dono do país, ou sei lá que porra, esse cara detinha o poder. Ele emitia, não emitia, ele tinha esse poder. E aí o mundo digital devolveu o poder para a comunidade.
E do ponto de vista de história, do ponto de vista de, sei lá, antropologia, sei lá que coisa, isso é uma mudança absurda. E aí, quando você fala de um banco central emitir uma moeda, se um banco central emite uma moeda, você está, digital no caso, né, que a gente está discutindo aqui, você está voltando para o modelo anterior, que é o quê? O indivíduo tem mais poder que a comunidade. Então, essa briga de poder entre indivíduo e comunidade é uma briga de poder milenar, muito interessante, e sabe-se que o poder distribuído para a comunidade funciona muito melhor do que o poder na mão de um indivíduo. Isso você pode ler estudos antropológicos sobre tribos da África, porra. Né? O negócio já se conseguia gerir muito melhor uma comunidade quando o poder estava na mão da tribo e não do indivíduo. A blockchain basicamente é a primeira revolução tecnológica que não vem do Estado, nem das universidades e nem de uma grande empresa privada, né? Então, realmente é um ponto de ruptura incrível. Eu não sei por que só aparece o Patrick para mim aqui. Para vocês aparece o mundo. Perdemos a mesa? Acho que é que só o BDN tem esses controles. Aí, e o BDN tá offline. É isso? Abandonou a gente na mesa aqui. BDN, caralho! Se ele não tá respondendo, ele caiu. Mas enfim. Ele caiu. Curiosidade. O Patrick comentou aí que, na verdade, é uma besteira. Eu não sei nem por que eu vou falar, mas eu vou falar. Já viram um vídeo do Al Gore dizendo que ele inventou a internet? Sério? Sim. Eu não vi, cara. Eu não acredito que ele falou isso. Ele falou, perguntaram, é uma entrevista, acho que era CNN, na época que ele não tinha nem saído para a eleição ainda contra o Bush, e daí perguntando, por que vão votar em você para nomeação dos democratas ao invés de tal candidato? Ele falou, porque eu fiz isso, eu lutei muito pela criação da internet no Senado americano, tal coisa, assim, né? É bom que eu não me sinto sozinho falando besteira na internet. Justamente. Que a internet, basicamente, o que acontece? A internet era a ARPANET, né? As universidades e o exército se conversavam, inclusive no começo, ali nos primeiros anos, tinham 30 computadores conectados. Eu até tenho esse slide aqui. Deixa eu ver, quer ver? Deixa eu ver aqui. Você vai conseguir compartilhar a tela? Ele eu acho que vai, né? Não vou, porque o BDN não tá aí para liberar mesmo. Rapaz, eu não sei nem como é que está gravando isso, então, porque se ele não está recebendo... Olha, eu acho que está gravando. Se ele tá offline... Mas não vai parar de gravar enquanto ele não chegar. Ele tá dizendo, ele disse no WhatsApp aqui que se está funcionando para nós, vai salvar. Então, beleza. Então, vamos em frente. Senhores, vamos enrolando aí, minha gente. Então, vamos, minha gente. Não dá para mostrar a tela, mas, enfim, era a ARPANET. E isso é muito legal. Acho que o CDB, acho que vocês já entenderam. Basicamente, é uma versão criptografada, digitalizada das Fiats. Quem forçou a corrida do CDBD dos governos foi o Zuckerberg com o Facebook, com o projeto da Libra. Basicamente, ficou claro no Estado. Eles falaram, basicamente, por que vamos deixar você fazer isso e não nós fazermos, né? Tipo, todo mundo quer esse volume de FII para si, né? Tipo, o Alipay e mais o WeChat que iam fazer o que a Libra faz na China, né? A Libra seria a vontade no Ocidente do que o Alipay e o WeChat fazem na China. Ninguém usa dinheiro lá, só usa aplicativo. Processa trilhões de dólares por ano, ou seja, isso gera em volume de taxa, é uma máquina de fazer dinheiro, entende? Então, basicamente, o Estado falou, por que a gente vai deixar vocês fazer isso? A gente vai fazer, né? Porque se trata da soberania nacional, da moeda. Então, basicamente, quem desencarrilhou e acelerou o processo da digitalização da base monetária no mundo criptografada foi essa empurrada da Libra, desastrada. Eles tiveram matar o projeto, eles renomearam agora para DN, eles vão voltar a tentar lançar aí, eles estão fazendo vários breeds, várias parcerias para tentar voltar inserido dentro do universo de cripto, que viram que sozinho ficou complicado, e tudo mais. Mas, basicamente, esse é o projeto e é isso que eles vão fazer. Parece que todo mundo tem, até o Brasil, o Paulo Guedes, Roberto Campos diz que já estão preparados para isso também. Quando falarem da internet, da criação da internet, uma coisa muito interessante no começo da internet, quando ela se chamava ARPANET.
eles também estavam com o problema de escalar a internet. Então, veja, tinha 30 computadores grandes conectados, né? Bases militares e universidades, e tinha um problema de se escalar. Como é que você colocaria milhões, né? Hoje a internet está em todo lugar, né? Tipo, nós temos aí quantos bilhões de dispositivos, os computadores, os celulares, os internet das coisas, as webcams, tudo conectado à internet. E isso foi resolvido pelo... Nossa, como é que... Deixa eu lembrar o nome dele. Dino Farinati. Esse cara era ex-funcionário da Cisco, ele é o cara que mais tem patente de protocolo TCP/IP. Ele que desenvolveu o TCP/IP, o IPv4, o IPv6, que permitiu a escala da internet para a gente ter a internet como estava hoje. Isso é engraçado porque hoje a grande batida, a grande tônica dentro do mercado de criptografia são as soluções de escala. E Dino Farinati está fortemente envolvido em um projeto de criptografia, desenvolvendo um novo protocolo de comunicação para uma nova internet, porque ele já falou que nem o IPv4, nem o IPv6 teria condição de escala, de absorver todos os bilhões, né? Se fala em 125 bilhões, 200 bilhões de dispositivos até 2030, dessa dinâmica de que todos eles vão precisar de um canal do IP, porque hoje se usa IP dinâmico por causa disso, porque você não tem condição de escalar todo mundo na base de IP, e o IP é dinâmico, então você não tem também a geolocalização, e isso impede vários benefícios e potenciais que haveriam na internet. E ele hoje está inserido no projeto de criptografia de blockchain, desenvolvendo novos protocolos já também para escalar não só as blockchains que precisam de escala, que estão brigando por essa situação de escala, como a nova internet. A internet que está aí hoje não tem condição de escalar também a realidade de todas essas pessoas, todas essas conexões de internet e todos os dispositivos que pretendem estar ligados na internet. O BDN voltou. Voltou, mas acho que caiu de novo, né? O BDN tá robotizado. Agora, eu não sei qual que é a sequência aqui da pauta, mas se a gente está falando sobre stablecoins aí, faria sentido a gente tocar no ponto existe um princípio de valor, de que por exemplo, uma Tether vale $1. Mas essa é a proposta. Mas isso, historicamente, variou, né? Eu me lembro que teve épocas que ela não valeu $1. Não sei quanto se chegou a variar muito ou pouco, mas eu sei que não conseguiu se sustentar para sempre esse valor, equiparar aí de 1 para 1. Eu sei que teve já situações em que não se conseguiu. Então, talvez a gente falar um pouquinho sobre os desafios que é você manter isso, essa equiparação. É que assim, eles não têm desafio nenhum para manter, e não é problema deles manter. O compromisso deles é dizer que para cada token digital eles têm uma nota no banco, ou depositada no banco, certo? Essa diferença de valores, o spread que você vê, é a mesma coisa de uma casa de câmbio, entendeu? Tipo, numa corrida de dólar ali, você vai ter uma diferença, vai ter um dólar mais caro e um dólar mais barato. Então, tem inclusive gente que fica arbitrando stablecoin entre elas, porque assim, a princípio, todas elas valem $1, mas entre elas, às vezes, dá diferença de $1 e 1 centavo, $1 e 5 centavos, $1 e 3 centavos, conforme o mercado quer. Por exemplo, o Tether sempre é o dólar digital mais caro, porque o mercado é o que mais usa. Teve no boato de 2017 que eles iam quebrar, que iam fechar, que a CIA, que a FBI, sei lá, não sei o quê, que não tinha o dinheiro, houve um grande pânico no mercado e ninguém queria segurar Tether, e daí você não tinha outra stablecoin na época, ou você segurava Tether ou segurava Bitcoin, então todo mundo correu para trocar por Bitcoin. Bitcoin subiu e o Tether caiu, chegou a valer... Acho que teve gente que comprou Tether a 67 centavos no auge do pânico e tal. Mas daí isso é uma característica de demanda do próprio mercado. De mercado. Até porque
a própria Tether e a empresa, a dona dela lá, que eu não me lembro o nome, é uma empresa que tem uma relação bastante tumultuosa, assim, tumultuada com a mídia, né? Já teve muito escândalo, já teve muito quebra-pau com os caras e tal, e também que nenhuma das Big Four, aí, das grandes auditorias contábeis, que é a Deloitte, a Price, a KPMG e a Ernst, se não me engano, nenhuma delas topa fazer uma auditoria, né? Então eles também têm esse problema de que nenhuma das grandes aí auditoras aceitam auditar eles. Eu não sei se isso mudou recentemente, mas até onde eu sei, nenhuma tinha topado. E aí rola essas crises de confiança e de repente, em algum momento, esse preço cai, esse preço sobe e você pode até fazer isso que você falou, quer dizer, eu compro o Tether a, sei lá, 90 e poucos centavos e vendo a $1,01, enfim, gente que fica tentando ganhar dinheiro nisso. E esse, querendo ou não, acaba sendo o desafio de todas as moedas, as stablecoins, do meu ponto de vista, não sei se isso confere, mas é a impressão que eu tenho, porque a proposta delas é oferecer para o consumidor, para o cara que detém Tether ou qualquer outra stablecoin, uma moeda que seja atrelada ao valor de uma moeda fiat, né? Sim. Basicamente, todo o mercado cripto ele é sempre permeado de muito boato, muito falso, escândalo e muita mentira. E sempre vai sofrer com isso, né? E aí que vem oportunidade para outros tentar tirar uma fatia do mercado e dizer, eu sou melhor que o outro, porque isso, porque aquilo, porque, enfim, porque eu tenho parceria com esse banco, porque eu sou regulamentado assim, assado. Então, isso sempre vai ter, né? Tipo, isso não é luxo do mercado de criptomoeda. O mercado de criptomoeda, como ele está na infância, ele é pequeno, ainda as pessoas precisam se educar muito, né? Há muito aventureira, muita curiosidade. A gente viu isso aí com esse escândalo da China e várias coisas que eles falaram sem fundamento e como balança o mercado. Então, é um mercado mais infantilizado e tal. Mas não é luxo do nosso mercado, né? O mercado também... as bolsas também, qualquer notícia ruim despenca, sobe, depois fala, não era bem assim, a notícia foi mal interpretada e tal. Não é luxo nosso, mas é claro que os impactos são maiores porque o mercado é menor, o mercado ainda na infância, e também não tem a única segurança que o investidor tem é a própria convicção dele do projeto que ele está envolvido ou investindo, né? Uhum. Porque se a pessoa conhecer muito do que está investindo, alguém vir contar alguma coisa que não tiver fundamento, ele vai saber que não tem problema nenhum. E a hora que o preço cair, ele vai ter certeza que ele vai comprar, porque é igual você conhece um carro e o cara encosta na tua loja e está desesperado para vender e pedir a metade do preço, você vai dar um jeito de comprar, porque sabe que aquilo é uma pichincha, né? Que é o que acontece com os veteranos, que conhecem os bons projetos. Quando acontece um banho de sangue desse, ele entra no mercado, vê qual que está com mais desconto e compra, porque sabe que vai voltar. Uhum. Então, o CBDB não é CBDB, é CBDC, então. Central Bank Digital Currency, CBDC. Falei errado, então. Então fica aí. Se o governo está emitindo, então, eles vão brigar com, por exemplo, digamos que o governo proíbe o seu de usar Tether. Ele pode fazer isso? E obrigar você a usar o CBDC dele? Cara, o governo pode tudo. Já teve tempo no Brasil que foi confiscado boi no pasto. Certo? Quem? Puxado. Sabia não. 86, 80, uma loucura assim, já foi confiscado o boi no pasto do cidadão. Estados Unidos já foi criminalizada a posse do ouro. Foi emitida uma portaria, quem tivesse ouro tinha que ir lá entregar lá no banco, lá para o governo, só os bancos podiam ter ouro. Bebida então, alcoólica. O governo, bebida alcoólica, proíbe, depois libera, super taxa. Governo pode tudo. Essa é a questão da criptomoeda, porque, tipo assim, aquilo que eu falo, é a primeira vez na história que você pode ter uma posse de alguma coisa, porque o teu dinheiro na conta, a casa que você mora, o carro que você dirige, nego, se amanhã o governo decidir que vai confiscar tudo, confisca, e já aconteceu. Na Rússia, czarista, o cara dormiu milionário e acordou lá sem casa, sem carro, sem nada, sem dinheiro na conta. Tipo, não, agora é tudo do Estado, ninguém mais tem posse, é tudo do Estado. E aí, essa proposta, é isso que a gente fala, a blockchain é a tecnologia que empodera as formiguinhas.
É a primeira vez na história que as formiguinhas podem se juntar e criar uma base monetária, e é por isso que o Bitcoin tá aí, tá incomodando tanto, porque, tipo, hoje não é brincadeira de nerd no porão, é uma economia que já chegou a 2 trilhões de dólares, e não dá mais para ignorar. E eu queria voltar naquele ponto que o Patrick falou ali sobre que a única coisa que o investidor tem é a própria tese dele de investimento, e eu achei esse ponto muito bom, porque, bem como ele falou, quer dizer, o mercado acionário também varia o tempo todo, você tem empresas muito lucrativas, que às vezes a ação, o preço da ação, ele está abaixo do que vale o patrimônio da empresa. Se você vender as máquinas, os prédios, o que a empresa tem, você tem mais dinheiro por ação do que a ação está valendo. Então você fala, porra, isso é uma insanidade. Mas isso acontece o tempo todo no mercado acionário, assim como acontece o oposto. Quer dizer, você tem empresas que estão sendo, ações que estão sendo negociadas a múltiplos absurdos do valor que aquela empresa tem. Então isso acontece no mercado de ações o tempo todo. Nada de novo até aí. E aí ele falou uma coisa interessante, ele falou, porra, o que o investidor tem é a tese de investimento dele. E aí eu tenho uma frase que eu publiquei no meu Insta, por isso que eu estava procurando aqui, de um cara chamado Paul Graham, que ele diz o seguinte, investimento só funciona, no mundo do investimento, só funciona se você investir em coisas que você entende. Mas esta regra se aplica para as outras pessoas também. Então, uma receita confiável para ser bem-sucedido no mundo dos investimentos é entender alguma coisa que a maioria das pessoas não entende. Né? Então, quer dizer, se você entender coisas que outras pessoas não entendem ou entender antes delas, isso é uma chance de você ir bem no mercado de investimentos. Por quê? Porque, no fundo, o que o investidor tem? A tese de investimento dele. Só que quando isso se populariza e todo mundo diz, não, essa empresa aqui vale muito, vamos comprá-la, e a ação dela explode. Ou essa moeda digital faz sentido, ou esse ativo, ou essa commodity, ou seja lá que for, vou comprar imóveis nessa região, ou o que for. Quando a tese de investimento se populariza, todo mundo investe naquilo, o preço daquele ativo tende a subir. Então, o investidor que olha para o mercado e consegue entender coisas, entender sobre ativos antes dos outros investidores, ele tem uma receita confiável de sucesso na mão. Porque a hora que aquela receita que ele agora percebeu, mas que não é popular, se popularizar, o dinheiro que ele tem vai multiplicar. É o edge dele, né? A vantagem que ele tem, né? Exatamente. Vantagem do early adopter, né? Do Perfeito. inovador. E ainda a gente pode fazer mais uma consideração em cima, que é o seguinte. Risco e retorno. Quanto maior o risco, maior o retorno. Todo mundo fala isso, né? Você já deve ter ouvido isso muitas vezes. Porra, eu fico pensando, cara, tudo bem, eu concordo que risco e retorno caminham juntos no mercado. Só que tem uma variável nessa brincadeira que eu não vejo as pessoas comentando, que é o seguinte, e o conhecimento? Ora, se eu aumento muito o meu conhecimento, o risco sobre um determinado ativo, para mim, que agora tenho conhecimento, ele cai muito. Mas o meu retorno ele não vai cair, o meu retorno permanece. Então eu consigo brincar com a relação risco-retorno, adicionando uma variável chamada conhecimento que eu domino, que eu controlo, porque eu posso sentar a porra da minha bunda na cadeira e estudar lá o que eu quiser. E se eu estudar muito, estudar profundamente, estudar bem, eu tenho o que o Patrick chamou de edge, né? Eu tenho essa vantagem competitiva contra os outros investidores ou contra o mercado, porque eu conheço. Então a relação risco-retorno, para mim, que conheço, muda. Em todo investimento, o grande redutor de risco é seu conhecimento. Vamos voltar ali, igual eu falei, o cara que compra carro, lá o picareta. O cara que entende muito de carro, o risco dele de comprar um carro, fazer mau negócio é muito baixo, porque ele sabe. Ele vai lá, vê o motor, vê o óleo, ele vê a suspensão, ele sabe se é mico ou não é, ele sabe quanto que... Na hora que ele está comprando, ele sabe quanto está ganhando. Ele bate o olho, ele sabe o preço de mercado daquele carro. Agora, se vai uma pessoa que nunca trabalhou com carro, não sabe nada, fala, vou entrar em carro. Eu já conheci gente que foi em leilão de carro e pagou mais caro do que estava no mercado, entendeu? E é isso que acontece. Então, qualquer tipo de investimento. Então, quando você investir, você tem duas opções. Ou você se educa sobre o ativo que você vai investir, seja imóvel, seja commodity, seja cripto, seja bolsa, ou você se abastece desse conhecimento com alguém que tem essa expertise para te dar um atalho, um edge, uma vantagem nisso. Senão você vai pagar caro, o preço do conhecimento é muito caro que você paga, né? Perfeito. Então, agora, voltando para stablecoins, quer dizer, a gente tem aí N stablecoins, existe a possibilidade dos governos centrais
emitirem stablecoins, né? Quer dizer, já vem se discutindo isso. Eu vejo que é uma discussão que está aparecendo aí na mídia, alguns governos vêm discutindo sobre isso. El Salvador foi para um caminho diferente, que ao invés de emitir a moeda digital deles, eles adotaram Bitcoin. Talvez até porque não tenha, né? Moeda, acho que El Salvador, até onde eu sei, ele não tem uma moeda dele, né? Ele usa trabalha dólar, com dólar, né? Moeda. Trabalha com dólar, então ele também não teria essa moeda oficial dele, aí adotou o Bitcoin. E a gente tem essa brincadeira da mudança do poder, quer dizer, o poder saiu da comunidade, aliás, o poder sai da mão, com a vinda do mundo digital, o poder sai da mão do indivíduo e cai na mão da comunidade. Essa é a grande mudança. Se o governo passa a emitir moeda digital, ele retoma esse poder, ele passa a ter esse poder na mão. Agora, para o mundo cripto, essa coisa da existência de uma stablecoin, ela, na tua avaliação, Patrick, é fundamental? Quer dizer, a gente precisa de stablecoins no mundo cripto? Tem que ter, é um mal, eu posso dizer que isso é um mal necessário, é um bem necessário? Quer dizer, o mundo cripto funciona sem uma stablecoin? Não funciona sem uma stablecoin? Boa pergunta, hein? O que acontece? A gente vem do modelo que você tem que ter um índice para tudo, para você saber se você está crescendo, se está evoluindo, se você está... Como é que você sabe se está apurando lucro ou não, né? Basicamente, você pega o índice de inflação, vê o ganho da tua entrada e a tua saída, você sabe se você está crescendo a sua base monetária, se você está apurando lucro, se você está ganhando. Então, você vê que quando vem o universo cripto está conversando com o universo fiat. E eu sou do universo fiat, quero entrar no universo cripto para aumentar meu poder fiat. Então, o que acontece? Como o mercado sobe e desce, você precisa de um índice que te diga se está subindo ou se está baixando. E nosso índice global, historicamente, por várias questões financeiras, se consagrou o dólar, né? Então, o que acontece? Aquilo que eu falei, o mundo cripto, ele já entendeu que ele precisa de um índice. Mas ele não gosta, os puristas de cripto, eles não gostam desse flerte da stablecoin lastreado em fiat. Está sendo muito mais aceito esses modelos algoritmos que eles têm um índice que se usa o dólar, mas que eles poderiam naturalmente descolar do dólar e ser independente, porque eles são lastreados em ativos reais. Eles usam o algoritmo, ele calcula a stable dele em dólar por uma conveniência. Mas esses modelos algoritmos estão preparados para estar descolado de qualquer fiat no mundo. Só que daí, qual seria o índice que seria usado? E essa é uma discussão que se traz, mas ainda estamos na infância dessa solução, né? A polêmica da stablecoin é que a gente ainda também não tem o algoritmo, esse modelo algoritmo que fabrica uma stablecoin dentro dele mesmo, não é um dólar na conta, não é um cofre lá depositado, não é um banco, é um modelo que ainda não se consagrou aos algoritmos. Nós temos os melhores aí, da IRSV, Celo, mas temos alguns outros se aventurando e dando problema, porque o próprio Mark Cuban esses dias investiu na Iron Finance, que é o token Titan, que era para ser um modelo stablecoin, mas o algoritmo foi manipulado e ela chegou a zero. Inclusive, ele foi reclamar, que pedir regulamentação, e foi, enfim, se pede regulamentação estatal para o modelo cripto que te liberta da estatal, ele ainda não entendeu o propósito de cripto no mundo, e é claro que a comunidade cripto, né, tipo, rechaçou ele com todas as forças, tipo, cara, você não sabe o que fica lá, fica com o teu dinheiro na poupança, entendeu? Você perdeu o dinheiro, agora você quer chamar o tio Sam para te ajudar? Cara, aqui é Velho Oeste, mano. Aqui não tem lei. Não sei brincar, não mata, morre e acabou-se, velho. Aqui a lei somos nós, e assim vai. Então, quer dizer, não, desculpa, termina, conclua seu ponto. Então, o que acontece? Todo mundo concorda que precisa de um índice. Todo mundo concorda que em tempos de bear market, você quer diminuir sua exposição a cripto e ficar num índice que te permita comprar mais cripto. Porque o propósito de todo mundo, no fim da festinha, é aumentar o número de satoshis que tem, né?
né? Quer dizer, a gente nota o quê? Que existe uma necessidade psicológica, não é técnica, é psicológica, de se aferir o valor da moeda digital. E existe essa necessidade psicológica, por quê? Porque hoje você não tem uma correlação direta, imediata, entre moeda digital e bens de consumo. Né? É claro que já começa a existir, a Tesla já está vendendo carro, já tem o restaurante que você compra lá, e não sei o quê, algumas coisas já começam a aparecer, mas isso não é popularizado. Então, talvez, não sei, né? Mas se começa a existir uma relação direta entre, por exemplo, satoshis, Bitcoin ou qualquer outra cripto, e bens de consumo, quer dizer, eu compro o hambúrguer, eu compro a cerveja, eu compro o pão, eu compro o computador, o celular, enfim, eu consumo, eu vivo, eu pago meu aluguel com moeda digital, a correlação moeda digital fiat, para mim, ela passa a ser irrelevante, porque se eu consigo viver ao custo de, sei lá, 1.000 satoshis por mês, com todas as minhas contas pagas, eu não preciso mais saber se aqueles 1.000 satoshis valem $1, $100, $1 milhão. Para mim não interessa, é irrelevante, porque eu sei que eu consumo 1.000 satoshis por mês. Eu consigo trocar satoshis por bens de consumo. Então, a impressão que eu tenho aqui, a popularização das moedas digitais, e aí a gente volta para aquele ponto que a gente discutiu no início, que é a National Cash Register lá, que é aquela empresa dos Estados Unidos que agora vai lidar com ativos digitais, por estar em milhares e milhões de pontos de venda no mundo, permita talvez essa popularização. Quer dizer, à medida que eu consigo trocar diretamente moedas digitais por bens de consumo, eu deixo de ter a necessidade psicológica de ter uma referência, um valor em fiat daquele meu satoshi, daquela minha Bitcoin, daquela minha moeda digital. Faz sentido isso? Assim, em partes. O que acontece? Nossa necessidade hoje de ter um índice em fiat é porque o mundo funciona em fiat e é cotado em fiat. Mas vamos remontar para a antiguidade, onde não tinha fiat e a base monetária era o ouro. O índice era o ouro, né? Essa mercadoria aqui custa tantos ciclos de prata, que era um peso em ouro. Vamos pegar o modelo Zimbábue em 2014, que não tinha base monetária. Eles voltaram para o padrão ouro. Uma lata de farinha, 1 grama de ouro. Um saco de trigo, 1 grama de ouro. Então, aí a base monetária é o ouro. Então, historicamente, sempre existiu uma base monetária que serve de índice. Teve até a época do sal, já se usou pedra, já se usou concha, já se usou ouro, já se usou bronze, já se usou prata. Então, isso é uma troca de base monetária. A gente vem de uma base monetária fiat. E o índice é fiat, que se consagrou no modelo que era o de ouro lá no Bretton Woods, então, para a gente não delugar nada. Então, o que acontece? O sonho dos maximalistas de Bitcoin é que o Bitcoin há de se tornar a base monetária, ou seja, ele se tornaria o índice, entende? Isso seria a subversão de todo o modelo fiat, e agora a base monetária é o ouro digital. Assim como uma vez no mundo foi se cotado em ciclos de ouro, em grama de ouro, em quilos de ouro, nós estaríamos cotando tudo, a base monetária seria o Bitcoin, estaríamos cotando tudo em satoshis, em centavos de Bitcoin e tudo mais. Então, essa seria a mudança. Então, sempre houve, historicamente, a humanidade sempre teve um índice, né? Sal, né? O quilo do sal, agora, do salário. Agora, se isso se torna realidade, vamos supor que lá na frente, em algum momento, a gente consiga ter uma moeda digital como o Bitcoin, por exemplo, como o índice. A gente trocou a base monetária. Se essa moeda digital, que se torna então a nova base monetária, ela é controlada pela comunidade e não emitidas por uma entidade, porque existem moedas digitais que são centralizadas e têm um dono, certo? E tem moedas digitais que são descentralizadas, como Bitcoin, enfim. Então, se você tem uma verdadeira mudança de poder, por quê? Porque hoje o dólar é emitido pelo Federal Reserve. O cara decide, vou imprimir mais dólar, não vou imprimir mais dólar, não sei, ele tem o poder. Sim. E aí você tira isso da mão dele e você passa isso para um ponto onde ninguém tem esse poder de emitir mais ou emitir menos, porque isso é... Aí você tem uma verdadeira mudança de poder. E, além disso, é o seguinte, todo mundo sabe, todo mundo já ouviu aquela frase, porque
o poder corrompe, e o poder absoluto corrompe absolutamente, não sei o que e tal. E aí a minha reflexão é a seguinte: o poder não é algo que é devido à comunidade e não ao indivíduo, e é por isso que ele não funciona, porque toda vez que você tem um indivíduo com muito poder, o que esse cara faz? Merda. Toda vez que você tem um indivíduo com muito poder, o que ele faz? Faz coisa errada. É sempre assim, a regra é sempre essa. Quando o poder é devolvido para a comunidade, porque poder é uma coisa... É igual a história do Senhor dos Anéis, cara. Ninguém pode usar a porra do anel. Por que ninguém pode usar o anel? Cara, porque ninguém dá conta... Um indivíduo sozinho não dá conta de usar o anel. Porque a hora que você põe o anel, como é que chamava? A manopla do Thanos na mão de uma pessoa, cara, esse cara, ele se torna, entre aspas, Deus, ele não consegue lidar com aquilo. Então, o poder, e aí eu tô fazendo uma reflexão que não tem nada a ver com o mundo digital, tô fazendo uma reflexão aqui filosófica, política, sei lá que caralho, que é o seguinte, que o poder ele é devido à comunidade, mas tem tudo a ver com o mundo digital, porque o mundo digital faz isso, dá o poder para a comunidade. Então, o poder ele é devido à comunidade, não é devido ao indivíduo. Isso aí, minha gente. O BDN acabou de mandar aqui, que já estouramos 1 hora. Não pode estourar uma hora? Já estouramos. Era os 50 minutos, né? Mas é que daí de poucos chegaram até o fim. Exatamente. Fica muito mas aqueles que chegarem vão refletir só eles vão ver essa metáfora. Só eles vão ver essa metáfora do Thanos com o Senhor dos Anéis. Thanos, Senhor dos Anéis, criptomoedas, porra. E mais. Tribos da África. Uma reflexão antropológica que tem o seguinte: como é que as tribos da África faziam para... Caralho, deixa eu falar. Como é que as tribos da África... Hoje, quem regula a sociedade é quem? O direito e a religião. É quem põe freio na sociedade. Nas tribos antigas, quem é que fazia isso? Cara, era a tribo. O cara cometeu um crime, a tribo se reúne para julgar o caso. Então, quem freava o indivíduo era a comunidade. E você sabe o que o mundo cripto está fazendo? Está devolvendo esse poder para a comunidade, aonde eu defendo... Ele nunca deveria ter saído, o poder nunca deveria ter saído da mão da comunidade e ido para a mão do indivíduo. Não estou dizendo que isso é uma verdade absoluta, que tem que ser assim, mas eu estou trazendo esse ponto para pensarmos. Correto. Vamos refletir sobre. Então, por isso, por hoje é isso. Quem tiver sugestões, perguntas,